E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre sistemática e taxonomia, né? As regras de nomenclatura, tá? Continuando os nossos exemplos, vamos supor que nós tenhamos o seguinte exemplo, tá? Nós tenhamos esse exemplo aqui, ó. Aedes, tá? Aí entre parênteses, estegomia, MY e A. Fecha parênteses, tá? Aedes estegomia, A aegypti, né, ó. A aegypti. Bom, mosquito da dengue, né? Bom, esse Aedes aqui, ó, vale lembrar que tudo isso aqui está sublinhado, tá? Ó, tem que estar sublinhado necessariamente. Aedes, estegomia, aegypti. Esse Aedes é o meu gênero, tá? Então ele é o meu gênero. Esse aqui, esse termo, né, esse vocábulo, verbete, esse signo linguístico, né, que está entre parênteses, tá? Ele é o subgênero, tá? Isso, subgênero. Esse aqui é gênero, esse é subgênero. Então não é difícil, né? Se estiver entre parênteses, como é o caso, estegomia, está entre parênteses aqui, e com a inicial maiúscula, perceba que o meu S é um S maiúsculo. Então eu tenho, portanto, o subgênero, tá? Então esse aqui é o meu subgênero. Subgênero. Bom, aí o aegypti, né, é o epíteto específico, né? É o epíteto específico. Epíteto específico. Pessoal, o que vai acontecer? Vamos recapitular, isso aqui é cursinho, né? Então a gente pode ficar migrando os assuntos, né? Lá na zoologia, quando nós estudamos os insetos, tá? Eles são o quê? Hexápodes, né? Apresentam 6 patas, tá? Qual é o tipo de desenvolvimento que esse mosquito aqui da dengue tem? É holometábulo, é hemimetábulo ou é ametábulo? É holometábulo, com ovo, larva, tá? Ovo, larva, casulo e adulto, né? Tem a parte do casulo. Então é ovo, larva, aí vem o casulo e vem o adulto. Então se você quiser complementar, eu sei, é porque conforme a gente vai estudando os assuntos, a gente pode fazer um paralelo com outras coisas, né? Já aproveitando o gancho e revisar a matéria, tá? Isso aqui é cursinho, eu estou estudando com vocês, quero que pelo menos vale a pena para vocês. É porque a minha forma de estudar é meio diferente das demais pessoas, eu pelo menos acredito que seja, né? Porque eu só aprendo particularmente a partir do momento que eu explico a matéria para outra pessoa, tá? Para isso eu tenho que estudar primeiramente, eu dou uma lida, dou uma estudada, dou uma olhada que às vezes esqueço, e eu explico para outra pessoa, então eu aprendo, porque eu falo, eu assimilo, depois eu escuto o vídeo, daí que o negócio fica na cabeça, condiciona, porque você está explicando para outra pessoa, né? Então eu aprendo assim, e claro, fazendo exercícios, né? Fazendo muitos exercícios porque você vê como que está sendo cobrado os diversos assuntos nas diversas modalidades, tá? Bom, então como nós estávamos falando do mosquito, qual era o tipo de desenvolvimento. Eu até fiz um vídeo falando dos tipos de desenvolvimento em insetos. Se vocês quiserem, dê uma olhada lá, tá? Então nós temos 3, holo, M e A. No caso do mosquito da dengue, é holometábulo, com ovo, larva, casulo e adulto. Tá, eu ia escrever aqui o desenvolvimento, né? Então você pode escrever aqui, puxar uma seta
e falar assim, o mosquito da dengue, escreve assim, ó, o mosquito. Eles são tão ruins, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra melhor. O mosquito. Vamos ver aqui, ó. Tem que ser preto. agora melhorou, né? Ó, escreva assim, ó. O mosquito da dengue apresenta desenvolvimento holometábulo. Tá? Aí vírgula com ovo, aí faz uma seta, larva, outra seta, casulo, tá? Já é um gancho para zoologia. Aí seta, adulto. Tá? Bom. Pessoal, o que é espécie? No livro que eu estou estudando aí do ângulo, né? O exemplo que eles colocam de espécie é a famosa Canis familiaris, né? Muito famosa para cão. E aí quando for lobo é Canis lupus, né? Você vai mudar o epíteto específico, tá? Então, posso apagar depois vocês voltam ao vídeo? Bom, então, dentro da espécie, nós temos como exemplo Canis familiaris. Mas nós temos que primeiramente saber definir o que é uma espécie. O que é uma espécie? Espécie, né, como que é o termo aqui que ele utiliza? Tá. É um ser, né, sei lá, é o ser que apresenta características morfofisiológicas em comum, né, que não estão isolados reprodutivamente, que conseguem se reproduzir. Então são, né, não vou colocar um sujeito aí, eu vou colocar assim, as espécies apresentam características morfofisiológicas, tá, em comum, não estão isolados reprodutivamente. Então nós estamos estudando as espécies, né, as espécies, não é isso, pessoal? Então a gente pode falar o seguinte, que as espécies apresentam características, vamos escrever isso, ó. Vamos puxar uma setinha e vamos escrever apresentam características morfofisiológicas. Esse termo, se você quiser grifar, é igual o professor de gramática fala, que a gente não pode grifar, né, tudo. Você tem que grifar as palavras mais importantes. E geralmente os verbetes mais importantes são verbos e substantivos, evidentemente, né? E algumas vezes o próprio adjetivo. Igual ele estava falando, revolução industrial. Né? É preciso que você especifique qual tipo de revolução que é, né? Então, no caso, é a revolução industrial, o adjetivo é industrial, né? Porque qualifica a revolução que eu estou trabalhando. Então, se você tiver que fazer esse resumo, né, procure sempre a dica dele. Eu sei que meio fugindo da aula, mas é porque eu lembrei, tá? Procure sempre os substantivos e também os verbos. E algumas vezes, porventura, né, os adjetivos, para, né, o leitor saber de qual, né,
No caso, com o exemplo que eu dei, qual revolução você está trabalhando, tá? Bom, então voltando aqui, espécies apresentam... Mas por que eu falei disso? Para vocês grifarem o mais importante, grifarem morfofisiológicas. Apresentam características morfofisiológicas. Aí vocês grifem, por isso que eu falei disso, né? Ó, grifem. Aqui eu vou ter que grifar com caneta vermelha. Tá? Em comum. Características morfofisiológicas em comum. Ponto de exclamação, para vocês não esquecerem disso. Aí você pode fazer uma observação. Ops, né? Não estão isolados reprodutivamente. Não estão isolados reprodutivamente. Reprodutivamente. Ponto de exclamação. Tá, aí se você quiser grifar isolados reprodutivamente, né? Na verdade eu vou grifar tudo, tá? Ó, não estão isolados reprodutivamente, tá? Tem que grifar o não também, né? E o verbo, né? Estão, tá? Bom, quando eu falo assim, por exemplo, pastor alemão, poodle, isso não é a raça? A raça também pode ser chamada do quê? De subespécie, né? Então o que nós chamamos de pastor alemão, fox paulistinha, o meu cachorro é fox paulistinha, tudo isso é a raça, é a subespécie, né? Tudo bem? É a subespécie. Bom, quem mais que nós podemos falar? Por exemplo, aqui ó, né? Um exemplo aqui pra gente diferenciar. Posso apagar? Eu gosto sempre de escrever aqui em cima. Apesar que eu posso escrever embaixo, mas eu gosto de escrever em cima. Tá? Bom, por exemplo, fala assim, ó, réia, de novo com o exemplo da réia. Réia americana alba e réia, né, americana intermedia, né? É o jeito que lê, eu acho. Então nós temos assim, ó, aspas, né? Réia, né? Americana alba. E nós temos, tá? Réia americana intermedia. Qual que é a diferença das duas aí? Pessoal, só a subespécie é diferente. No caso, a subespécie aqui é alba. A subespécie neste outro é intermedia. Então, apenas a subespécie é diferente, tá? A espécie é a mesma, né? A espécie é a mesma. Se a espécie é a mesma, eles não estão isolados reprodutivamente. Apesar de a subespécie ser diferente, enquanto uma é alba e a outra é intermedia, ambas apresentam a mesma espécie. Por consequente, né? Consequência, aliás, não estão isolados reprodutivamente. Isso quer dizer que ambas são capazes de se reproduzir, tá? Então a gente pode fazer uma observação. Né? Observação. Apenas a subespécie é diferente.
ponto. Começa uma outra ideia, né? A espécie é a mesma. A espécie é a mesma. Vírgula. Logo, não estão isoladas, né? Reprodutivamente. Logo, não estão isoladas reprodutivamente. Tá, pessoal? Bom, então eles podem cruzar, né? Se não estão isolados reprodutivamente, vocês podem colocar aqui, puxar uma seta. Podem cruzar. Tá? Podem cruzar. Bom, porque a espécie é a mesma, tá? Bom, é isso então que eu gostaria de falar, tá? Aí continuamos na próxima aula, para o vídeo não ficar extenso. Muito obrigado.